Oi, meus amores do meu YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Coisa que eu quase não gosto de fazer, que é conversar, né? Então, bora lá. Gente, eu recebo direto essas perguntas. Nossa, você é tão felizinha na cadeira de roda. Nossa, você nem sofreu nenhum impacto na sua vida por estar na cadeira de roda, porque você dá muita risada, conversa muito, é feliz, se arruma. Mas, gente, só eu sei o que se passa dentro dessa cabecinha minha. Não foi nada fácil e não é fácil, porque eu tô numa cadeira de rodas e ainda por cima vem todos os problemas de uma pessoa normal, que anda normal, entendeu? A vida não poupa a gente, não. É baque em cima de baque. Então a gente tem que ser forte, se apegar com Deus para não pirar a cabeça. Mas eu vou contar 3 casos para vocês que aconteceu comigo e alguns até pouco recente do que eu já enfrentei, né? Então, se não for Deus na minha vida, gente, a gente pira mesmo, sabe? Pira de entrar numa depressão, de, sei lá, de ir pro fundo do poço mesmo. Olha, logo quando eu sofri o acidente, que eu fiz a cirurgia em Porto Velho e eu vim embora. Foi uma barra muito pesada para mim. Vocês imaginam, uma pessoa que andava para tudo quanto é lado, uma pessoa que muito vaidosa e que se arrumava bastante, que ia e vinha para onde eu queria, muito independente, não gostava de depender de ninguém para nada. E de repente me vi numa cadeira de roda, dependendo de terceiros para tudo. Imagina tudo. Até pegar um copo de água para mim, eu dependia de alguém. Então foi muito difícil para mim, sabe? Muito mesmo. Aí logo quando eu vim embora para casa, recebi alta, vim para casa. Olha, aí comecei a viver num poço de tristeza, gente. Triste. Eu só vivia chorando 24 horas por dia. 24 horas por quê? Até hoje eu não sou muito boa para dormir à noite. Eu fico acordando toda hora. E quando eu vim de Porto Velho, eu tinha muito medo de dormir e acordar lá no hospital de novo. Olha para vocês verem a minha cabeça. Eu tinha medo de estar sonhando e quando eu acordasse, eu ia estar naquele hospital novamente, passando por tudo aquilo. Que eu não tinha vindo embora para casa. Então eu tinha muito medo de dormir. Então eu não dormia até por causa da dor, por causa do meu novo corpo, que eu não conseguia me virar na cama sozinha. Hoje eu já consigo, graças a Deus, mas antes eu precisava de alguém para fazer a mudança de decúbito meu, que é pro lado esquerdo, virar de bruço, virar de barriga para cima, virar pro outro lado. Então eu dependia de alguém para fazer isso. Eu não conseguia fazer sozinha. Aí eu chorava muito mesmo, chorava, meu olho assim era tudo inchado, e eu comecei a entrar numa de não querer pentear o cabelo. Sandra, vamos tomar banho? Não quero. Sabe, do jeito que me colocavam na cadeira de roda, eu ficava, e na casa que eu morava, quando eu sofri o acidente, ainda tem uma rampinha, então a cozinha fica mais embaixo, aí tem uma rampa, e aí a sala e os quartos ficava mais um pouquinho em cima. Então, eu tinha que optar, ou ficar na cozinha e na área, ou ficar na sala e no quarto. Ou se não, se eu queria mudar de lugar na minha casa, de cômodo, eu precisava de alguém. E eu nem empurrava a cadeira, sabe? Alguém empurrava pra mim. Então, eu era aquela, sabe? E não sabia o que fazia, e só chorando. Aí, fui passar por uma psicóloga. A psicóloga falou que eu conversou muito comigo e falou que eu precisava fazer alguma coisa que me entretesse a minha cabeça. Mandou eu fazer o tal do crochê. Ai, gente do céu, pior coisa que aconteceu. Aquilo só fez piorar a minha situação. Por quê? Fazendo o crochêzinho lá, nossa, minha mente não tava nem no crochê. Fiz 3 tapetes, mas eu nem tenho mais esses tapetes aqui em casa. Eu dei pra, acho que a minha sobrinha, porque olha,
Nossa, aquele tapete, eu via toda a minha tristeza naquele tapete, porque eu tava fazendo aquele tapete e toda a minha tristeza tava indo ali, sabe? Até que ficou bonitinho, mas, mas foi feito com muita tristeza, com muito choro. Aí tá, fiquei muito tempo assim naquela situação, sabe? Chorava e não conversava, sabe? Até minha cabeça era pra baixo, assim, ó, ficava pra baixo, porque eu não tinha nem força pra levantar a minha cabeça, sabe? E eu, sinceridade, às vezes eu pedia pra Deus, Deus até me perdoa, por que que eu não tinha morrido no acidente, né? Porque, sabe, foi muito difícil, foi um baque muito danado. Aí depois a gente conseguimos construir a nossa casa, daí eu já fui morar na minha casa própria, aí já eu comecei a dar um upzinho, né? E aí já comecei a ficar mais animadinha. Aí fui para essa casa minha própria que a gente saímos da onde a gente morávamos, que não era nosso, e fomos para minha casa própria. Lá a gente construiu a casa, então eu gostava muito daquela casa, eu ainda gosto daquela casa muito ainda, que foi minha primeira casa, né? Então eu tenho um carinho muito especial por ela. Quando eu vou lá na rua, eu sempre passo lá em frente, é um carinho especial mesmo, que aquele ali foi minha primeira casa que eu tive, minha, né? Minha mesmo. Aí a gente fomos para essa casa, então já dei mais um up, né? Mas ainda continuava, sabe, no baixo astral, gente, no difícil. A mente trabalhava assim, ó, a 1000 por hora, e sabe, minha mente sempre foi muito agitada, sabe? Eu sempre fui muito agitada. E eu parada e minha mente trabalhando, sabe? Só pensando coisa ruim e me desejando mal, só desejando mal pra mim. E desejava mal pra mim, porque que eu não morria? Ai, gente do céu. Olha, eu acho que a gente tem que passar por isso, né? Pra gente aprender a evoluir na vida. Aí ficamos lá naquela casa e logo eu engravidei, então já tive outros pensamentos na cabeça, gerando um filho, toda aquela, sabe? Foi bom, mas teve todo aquele cuidado, aquelas dificuldades, gerar um filho numa cadeira de roda é muito difícil, as dor, sabe? Foi assim, foi difícil. Aí a neném nasceu, nossa, pra mim foi, sabe? Eu falo que foi vindo por Deus mesmo pra mim ocupar minha cabeça. Logo que a neném já nasceu, eu achei que eu não ia dar conta de cuidar da neném, mas eu cuidava da neném de boa, trocava fralda, na parte da manhã eu ficava com ela sozinha, eu e ela, eu cuidava, conseguia pegar do bercinho, conseguia tirar do carrinho, colocar, dar de mamar, sabe, cuidar da minha filha. Aquilo pra mim, foi a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu, foi a vinda da Gabriele pra minha vida. Aí passou, né, um par de tempo, aí já comecei a dar uma animadinha, mas ainda era meia, sabe, nos meus momentos, sozinha, eu ainda dava aqueles relances de tristeza, de choro, de desespero, sabe, de gritar mesmo, mas sempre sozinha. Se eu falar pra vocês que poucas vezes as pessoas aqui de casa me viu chorando ou desesperada nos meus momentos de desespero, é só eu e Deus mesmo. É de entrar dentro do quarto assim e chorar e depois sair e perguntar por que o meu olho tá vermelho e eu simplesmente falar que caiu um bichinho no meu olho. Mas aquilo, o desespero ali, tava tomando conta da minha pessoa. Aí tá, eu ainda morava nessa Curitiba, na rua Curitiba onde que eu morava, que era meu último endereço, antes de eu vir pra cá, não antes de eu vender a casa. Aí eu peguei e a gente pegou e vendeu essa casa e fomos morar de aluguel, porque a gente compramos aqui, mas aqui ainda não tinha casa, não tinha construído casa, era só um sítio normal mesmo, sem casa, sem luz, sem nada. Então, aí a gente ficou zero, tivemos que morar de aluguel até conseguir construir aqui para vir morar aqui. Isso demorou lá 4 anos para isso acontecer, sabe? Aí quando eu fui morar de aluguel, perto da casa da minha mãe, e era muito gostoso e tá. Daí um dia a Tainá resolveu ir morar com a avó dela. Foi morar com a avó dela, gente, outro baque na minha vida. Porque, ó, eu sou aquela mãezona assim, que quer os filhos ali debaixo das asas dela, sabe? Então, quando ela foi morar com a minha mãe, foi aquele baque pra mim forte mesmo. Que eu parecia que eu tinha perdido ela pra sempre. E aí, o que aconteceu com a minha cabecinha de novo? De novo, gente, sabe? Minha cabeça fez assim, ó, 1000 por hora e a Gabi sofreu muito, porque a Gabi era muito apegada com ela, eu sofri,
meu marido sofreu, todos nós sofremos com a ida dela, mas ela quis ir, ela foi. E eu comecei a fazer o quê? Quando me dava os desesperos, voltou tudo de novo como foi, como era nos primeiros dias de acidentada que eu voltei para casa. Gente, minha cabeça fez assim de novo. Fiquei com aquela cabeça a 1000 por hora e só chorava. Só que aí eu fiz olha, uma coisa assim, sabe? Vai entender a cabeça da gente, né? Eu comecei a o quê? Cortar cabelo. O meu cabelo. Gente, eu chorando, pegava a tesoura e pá. Mas não era pá aqui. Eu juntava o cabelo assim, sabe? Juntava todo o cabelo aqui assim. E ó, eu cortava até onde eu conseguia, que era aqui. Eu vou colocar até umas fotos minhas aqui de quando eu cortava o meu cabelo. Eu sozinha em casa. Gente, mas quando eu cortava o meu cabelo, mas aquilo me dava uma sensação de alívio tão grande que parece que aquele cabelo que eu tirava ia embora todo o meu sofrimento que eu tava sentindo naquele momento. Olha pra vocês verem como é que era. Sabe, mas ali primeiro eu dava meu showzinho, chorar, sozinha. Esperava a Gabriela ir pra escola ou sair com o pai dela, e aí fazia tempo que eu tava querendo chorar, sabe, cortar o cabelo. Só que aí esperava ficar sozinha. Aí saía, eu achava era bom e ia lá pra dentro do quarto chorar, precisava de ver. Depois até eu ficar com vergonha de mim mesmo. Chorava, gritava, os vizinhos pensavam até que eu era doida. Aí pegava a tesoura, aí tava lá chorando, pegava a tesoura assim, ó. Pegava o cabelo aqui assim, ó. Mas cortava aqui, ó. Até onde eu conseguia cortar aqui. Pá, cortava o cabelo. Aí o cabelo saía na minha mão. Nossa, aquele alívio, aquela sensação. E ó, aquilo ali, assim, tipo, numa semana acontecia às vezes 2 vezes, sabe? Aí às vezes eu não tinha mais cabelo pra cortar. O que eu fazia? Cortava a frente, assim, ó, pegava a frente, cortava o cabelo. Sabe, a minha felicidade, assim, o meu descarregamento era cortar o cabelo. Aí comecei a jogar o cabelo dentro do cesto de lixo, né? Daí o pessoal aqui em casa começou a desconfiar. Mas você corta esse cabelo, Sandra? Mas Sandra, seu cabelo... Gente, eu cortava tanto que não conseguia nem amarrar. Eu ia amarrar ele assim, os pedacinhos caíam aqui, sabe? Sandra, você cortou o cabelo? Não, cortei não. Aí descobriram que eu tava cortando o cabelo. Pegaram as tesouras de casa, consumiram com tudo. Hoje que eu tenho tesoura na minha mão, mas eu não tinha não. Pegaram as tesouras, consumiram com tudo as tesouras de casa, sabe? Esconder, tinha várias tesouras, até hoje tem bastante tesoura aqui em casa. Então consumiram com tudo. E eu ainda consegui achar a tesourinha da Gabriele de ir pra escola, sabe? E cortava com a tesourinha assim, ó. Ele cortava, tá. Esconderam a tesourinha da Gabriele também. Aí eu falei, meu pai amado. Aí brigava comigo, gente. Eu já cheguei umas 2 vezes a cortar meu cabelo com faca, por causa que me dava aquele ar de desespero, me dava os desesperos, sabe? Aí eu ia lá e pegava a faca e cortava o cabelo. Mas eu tinha que tirar um cabelo da minha cabeça. Aquilo era meu descarrego, assim. Eu acho que cada pessoa tem os seus momentos assim, eu não julgo, né? Não sei se com as outras pessoas também são assim, nessas coisas doidas que acontecem, mas a cabeça da gente, a mente da gente é uma coisa muito, sei lá, a se estudar, né? Muito diferente. Cada qual vê o seu problema de um jeito, né? Por isso que eu não julgo o problema de ninguém. As pessoas veem, às vezes, pode ser um problema não tão grande, mas eu não julgo, porque na cabeça da pessoa é um problema grande. Então, vamos lidar com o problema do jeito que a pessoa tá vendo ele, né? Aí me esconderam as tesouras, aí a faca eu tentei umas 2 vezes cortar, mas daí eu parei, porque eu ia acabar me machucando com a faca, né? Aí parei, aí começamos a construir aqui. Aí minha cabeça já deu outros pensamentos, entendeu? Aí eu já fiquei, sabe, mais empolgada, porque daí eu ia construir aqui, aí o meu marido falava que como que eu ia querer a casa, e aí eu fiz um desenho no papel, sabe? Eu sou esse tipo de gente assim, sabe? Tem que estar com a cabeça ocupada. E aí, nossa, eu ficava imaginando, eu achando que eu era rica, sabe? Fiz uma coisa que no meu papel que eu fiz tinha, sabe, coisas absurdas que a gente nem ia conseguir fazer, né? Mas quando eu mostrei pro meu marido, ele ficava, a gente vai tentar fazer. Mas até closet tinha na minha casa, no meu papel, né? Mas um dia ainda faço, né? Aí, desenhei a casa, ficou quase igual como eu queria, né?
desenhei a casa e tá, e tá. E aí, nossa, empolgada a construção da casa, eu toda empolgada e tá, até que conseguimos mudar pra cá. Aí mudamos pra cá, gente. Aí quando eu mudei pra cá, eu tive outra recaída. Eu já tava boa já, só que eu tive outra recaída. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito de ter sempre alguém perto de mim pra gente poder conversar. Porque eu gosto muito de conversar. Muito, muito mesmo, sabe? Então, lá, como eu morava próximo da casa da minha mãe, todos os dias eu recebia visita. Quando não era minha mãe, era minha cunhada. Quando não era minha cunhada, era minhas irmãs. Mas eu sempre tinha... As minhas amigas iam lá, porque, né, era bem no centro que eu morava. Então, era muito pertinho das pessoas irem. Então, eu, sabe, nossa, eu me sentia, era muito bom, né, ter as visitas lá. E eu gosto muito de fazer bolo. Aí, todo dia à tarde eu fazia bolo. Porque eu sabia que alguém ia lá pra gente sentar, tomar um café, conversar, dar risada, tá. Vim pro sítio. Eu nunca morei no sítio na minha vida, a primeira vez. Porque eu vim da cidade grande, né, de Belo Horizonte para Cerejeiras, e ficamos aqui, né, aqui não é uma cidade grande, mas é cidade, né. Então, assim, o máximo que eu fiquei no sítio foi o quê? 5, 6 dias, né, então nunca fui de morar no sítio. Aí tá, construímos aqui. E eu olhava, só via mato. E no começo, como as pessoas achavam que aqui era muito longe, ninguém vinha na minha casa. Hoje em dia vem, né? Não com tanta frequência, mas vem. Então, como eu falava que morava no sítio, as pessoas já... Né? Por mais que eu falasse que era perto da cidade, mas ninguém vinha. Então, comecei a ficar muito sozinha novamente. E só escutava os barulhos dos pássaros cantar. E não tinha cachorro nessa época, não tinha um cachorro. As galinhas também não tinha muito. Então, não escutava nada, aquele silêncio, 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 silêncio. Até hoje é um pouco silêncio, mas agora tem os cachorrinhos, né, que dão um up do barulhinho. Não ouvia música, não ouvia vizinho gritar com ninguém, não ouvia briga de vizinho, não ouvia nada, aquele silêncio, aquela calma. E aquilo foi dando na minha cabeça, gente, aquilo foi me deixando doida da cabeça. Por causa que gente, não aguentava aquela calmaria, entendeu? Eu precisava de barulho, eu precisava de alguém para conversar. E aí fui ficando triste. Gente, eu acho que de todos, não sei se foi o último, porque foi o último que eu passei, mas eu acho que esse último que eu passei foi o pior. Porque eu fiquei vários dias assim, vários meses assim, entendeu? Eu abri o olho na parte da manhã assim, não querer levantar da cama, não querer. Sabe? Falar, não quero levantar, não quero ficar deitada, sabe? E assim, minha vida era só pensar em ficar deitada quietinha no meu canto assim, nem no celular direito eu mexia, eu queria ficar no meu canto. E triste, gente, uma tristeza, sabe? Assim, meu pensamento, assim, era só tristeza, só pensamento ruim, chorava. Aí comecei a dar crise de ansiedade, a pressão lá em cima. Aí foi um dia a gente fomos na loja comprar roupa, olha pra você ver, comprando as coisas que eu mais gosto de fazer, que é comprar. Aí eu tô lá comprando uma calça, olhando uma calça, quando pensa que não, assim, eu me envermelhei todinha, me deu aquela crise assim, sabe? Aquele nervosismo, aquele apavoramento, aquele negócio veio aqui, trancou minha garganta, parece assim que veio uma coisa e trancou minha garganta, e aí eu vermelhei todinha, vermelhei de empolar o corpo. Aí a menina da loja falou, ela não tá bem. E aí meu marido falou, o que você tá sentindo? Eu falei, sei lá, uma coisa ruim, uma falta de ar. Aí deixei a roupa lá, nem comprei e fomos pro hospital. Chegou lá, minha pressão tava 20 por 8, eu acho. Aí ele já me falou, não, essa menina já tem que ficar aqui. Já me internou lá lá na frente, lá na triagem. Me deixou lá internada, assim, com soro. E vamos tentar baixar a pressão dessa menina, e foi me dando remédio. Aí o médico falou, acabou de dar o remédio e falou pro meu marido assim, ó, agora ela vai dormir o resto da tarde. Que dormir que nada. Ficou lá e toda hora ele ia lá, essa menina ainda não dormiu, e eu assim, ligada nos 220, sabe, a pressão lá em cima. Aí fiquei lá até a noite, até umas 7h30 da noite, e a pressão nada de abaixar. Aí ele falou, olha... vou mandar ela pra casa, ver pra ver se abaixa a pressão dela.
Aí passou aquele diazepam pra mim tomar, né, à noite, porque não tava conseguindo dormir, e o remédio de pressão. E mandou eu comprar uma maquininha de medir pressão que eu tenho aqui em casa pra medir, né. Aí, e mandou eu passar por uma psicóloga. Aí eu peguei, vim pra casa, cheguei aqui, tomei o diazepam, aí que eu fui dormir, consegui dormir. E aí eu tomava um por dia, que também só foi uma cartelinha, que aquilo era uma beleza quando eu tomava. Tomava à noite, só ia acordar no outro dia, né? Mas daí não pode tomar direto, porque aquilo vicia, né? Eu nem quero tomar aquilo, né, direto. Só tomei aquela cartelinha mesmo que ele me passou e não tomo mais, graças a Deus. E aí tomando o remédio de pressão, losartano, e um remédio de maracujá, que é pra acalmar. E mandou eu pra psicóloga. Aí na outra semana eu já marquei a psicóloga, fui lá. Acho que ela foi conversar com a psicóloga, e conversa, né? E tá, e ela me ajudou um pouco. Aí ela ia tirar eu acho que 15 dias de férias, de folga, que ela ia fazer um procedimento médico. Aí ela falou pra mim que eu ia ficar 15 dias sem ser atendida. E que assim que ela retornasse, ela ia me avisar pra eu poder continuar o tratamento. Porque o médico mandou eu passar muito. Aí eu vim pra casa e cheguei aqui, aí um dia eu falei, não vou deixar essas coisas me dominar, não. Eu mesmo que vou sair desse fundo do poço que eu mesmo me enfiei. E aí comecei, falei, vou começar, a primeira coisa que eu quero fazer é gostar da onde que eu tô, que é meu, né? Que eu sempre sonhei em ter uma coisa minha, né? Graças a Deus é meu. Minha casa tá aqui, foi construída quase do jeito que eu queria, mas, né, a maioria das coisas foi quase igualzinho do jeito que eu queria. E tudo aqui é meu. Quantas vezes eu queria ter uma casa, e eu olho esse sítio, hoje em dia eu olho ele com outro olho, porque tudo meu, sabe, assim, graças a Deus, olho nossas criação, nossos animais, nossas farturas, laranja, fruta à vontade, graças a Deus, peixe. E aí eu falei, não, eu preciso, sabe, ter opinião e sair desse fundo do poço sozinha. Não vou mais procurar psicóloga. E aí, gente, comecei a viver, né? Eu falo que eu comecei a viver por uns tempos pra cá. Comecei a viver, tem dia que eu chego na frente do espelho e aí, tipo, vai tentando, sabe, a autoestima baixar. Mas daí eu falo, opa, pra cima, erga a cabeça, vambora. Você é um mulherão, não um mulherão nesse sentido, mas mulherão é forte, é guerreira, faz todas as suas coisas dentro de casa, é mãe, é esposa, é youtuber. Vamos lá, vamos seguir pra frente, entendeu? Tô aqui, eu voltei a fazer fisioterapia, graças a Deus, né? Não paro jamais de tentar me recuperar. Mas assim, não estou deixando de viver por causa disso, né, gente? Porque, né, a vida tá aí, a vida é uma só, né? Então vamos aproveitar, vamos embora. Antes, gente, se meu marido me chamasse pra mim não ir numa lanchonete, jamais eu iria. Não vou, porque chega lá, todo mundo tá me olhando, todo mundo vai me olhar na cadeira de roda, eu não quero, eu não vou. Vamos na lanchonete? Vambora, chego lá, as pessoas tá me olhando e eu olho bem profundamente no olho da pessoa também, dá uma vontade de falar, não tenho doença contagiosa não, mas eu engulo, né? Porque fala, nossa, que menina, né? Ignorante. Então aí eu né? Às vezes de vez em quando eu ainda fico um pouquinho com vergonha, com receio, assim, sabe? Que as pessoas, meu Deus do céu. Aqui na minha cidade é um acontecimento quando eu vou nos lugares. Eu faço compra no mesmo mercado, tenho o quê? Uns 6 meses por aí. Eu chego lá, é um acontecimento. Putz, que lá merda. Eu desço do carro, os carros chegam pra me ver. Aí eu entro no mercado, todo mundo que tá lá no caixa já começa a me olhar. Aí eu olho bem assim pra pessoa e passo. E aí, tem gente que pega um pacote de negócio e fica... Aí eu paro também minha cadeira e fico olhando pra pessoa assim, pra ver se a pessoa vai falar alguma coisa, né? Porque, né? Sei lá, talvez quer falar alguma coisa. Olha, gente, sinceridade, é barra. Se você não tiver a cabeça no lugar, nossa, você pira o cabeção. Mas tudo bem, eu tô aí, né? Tô aí. Deus, se for da vontade dele e do meu esforço, eu voltar a andar, vou voltar. Se não, bora viver, né? Bora viver e ser feliz e
e sair, ir pros lugares, sabe, e tentar vencer, né, na vida, assim, esses obstáculos que a vida passa. Então, se Deus me deu se foi da vontade de Deus, ou se não foi, tem gente que não concorda que é da vontade de Deus, mas eu creio que não cai uma folha de um pé de árvore, um fio do nosso cabelo, se não for da vontade de Deus. Me colocou nessa cadeira porque eu tenho alguma coisa para aprender, ou já aprendi, ou vou aprender ainda, ou para me melhorar como pessoa, ou para me ver o tamanho da minha força, né, da minha força de vontade, e vambora. Então, gente, eu falo demais, o vídeo ficou grande. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva, compartilha, ajuda a sua youtuber a crescer nesse canal, gente. Então, tchau, fica com Deus.